Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fala Sério. Meu nome é Antônio Carlos e vamos conversar um pouco sobre esse dia muito especial para o governo brasileiro, para Jair Bolsonaro, que é o 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. É um dia festivo em que o presidente até foi à embaixada norte-americana celebrar com o embaixador. Eu acredito que no último 7 de setembro, Donald Trump deve ter ido, talvez, à embaixada brasileira comer feijoada e comemorar a independência do Brasil. Deve haver essa reciprocidade. Reciprocidade, palavra essa que a gente vê que nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, cada vez mais tem se tornado uma. Deixar de existir. Tem deixado de existir. Na verdade, a gente percebe muito mais uma posição de submissão, uma admiração cega, é quase uma paixão do Jair Bolsonaro ao governo dos Estados Unidos, ao Donald Trump. Não há reciprocidades nas relações. Um exemplo que a gente pode citar é a questão dos vistos, né, dos vistos para os norte-americanos. A gente sabe, quem já viajou para lá, tem consciência do nível de exigência para a liberação de vistos para brasileiros irem para os Estados Unidos. Mas os americanos não, né? Os americanos não precisam, né? Inclusive, não, desde o dia... Aliás, inclusive, desde 2017, os norte-americanos podem até tirar os vistos eletronicamente. Aí eu lhe pergunto, há essa facilidade para os brasileiros? Né? Outro exemplo da falta de reciprocidade foi quando os Estados Unidos deixou de considerar o Brasil como país em desenvolvimento na OMS. Isso leva ao país a ter desvantagens com relação a negociações relacionadas a tarifas, né? Tarifas e prazos. Então o Brasil passa a ser considerado como a França, como país desenvolvido nessas negociações. E a gente percebe que, será que o Brasil se coloca como um país desenvolvido, na posição como França, Reino Unido? A gente sabe que as desigualdades no país, econômicas, sociais, o desemprego, agora com a pandemia no país, né, que assola o país, a gente vê que não há o que se comemorar no sentido de nos acharmos um país desenvolvido. Enfim, a gente se comporta praticamente como uma colônia diante dos Estados Unidos. O presidente se coloca como praticamente um fã do Donald Trump, um fã, parece até que ele nasceu em solo norte-americano. E aí a gente só lamenta porque o país ele precisa de alguém que na verdade tenha paixão pelo Brasil, né? Tenha patriotismo e que faça o país que há algum tempo atrás era visto como potência, possível potência mundial, que a gente possa ter esse desejo de ter um presidente, na verdade, que faça o Brasil pensar assim, que faça os brasileiros se sentirem importantes e capacitados a se tornarem uma potência mundial. Mas, infelizmente, o que a gente viu hoje é comemorar a independência dos Estados Unidos como se estivesse comemorando a independência do Brasil, que cada vez mais volta a um nível de submissão diante da potência, né, que é os Estados Unidos, mas que o Brasil antes, né, não muito tempo atrás, sentava de igual para igual nas negociações e não precisava se rebaixar, né, diante dos Estados Unidos, por exemplo. Então, esse foi mais um vídeo que eu gostaria de compartilhar esse sentimento com vocês, sentimento de revolta em termos um presidente que admira tanto os Estados Unidos e despreza os seus, né? A gente hoje tem mais de 60 mil mortos por coronavírus, a gente tem um número de mais de 1 milhão de contaminados, e isso a gente falando de números que não levam em conta as subnotificações.
e o presidente não está aí, não está para comemorar, está se preocupando com as investigações relacionadas à sua família e, infelizmente, a gente vê esse desprezo. Menos direitos para os trabalhadores brasileiros, menos cuidado com quem, de fato, deveria ser cuidado, né? Que são os brasileiros. Principalmente que ele é eleito, quando eleito, ele é o presidente de todos. Infelizmente, gostando ou não, ele se torna o presidente de todos. E por isso ele deve ser cobrado pela posição que ocupa. Menos submissão, mais independência. Somos um país importante e um país que tem tudo em termos ambientais, em termos de força de trabalho, mas infelizmente a gente vê a nossa indústria definhar, a gente vê o comércio definhar, a gente vê a economia definhar. E o que se quer cada vez mais é que os trabalhadores, as pessoas que fazem a roda girar, tenham menos direitos. Nesses dias eu costumo dizer, nesses dias Paulo Guedes vai querer que as pessoas trabalhem por um prato de comida, que até FGTS, até querem que as pessoas trabalhem por hora, ganhem por hora, e eu fico pensando que modelo de economia, de país seremos se tudo isso continuar dessa forma. Muito obrigado por chegar até aqui, curte, compartilhe o vídeo, se não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Muito obrigado.